Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Excelentíssimos Senhores Vereadores, representantes dos órgãos oficiais, das forças políticas, caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Reunimos-nos hoje para celebrar os 52 anos da mais importante data da nossa história contemporânea, o 25 de abril de 74. Neste mesmo mês, no dia 2 de abril, celebramos os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental que concretizou os valores de abril em regime democrático. Trata-se de dois momentos fundadores que não apenas mudaram o rumo da nossa história pátria, como continuam ainda hoje a iluminar o caminho da nossa democracia. O 25 de abril representa o dia em que Portugal escolheu a liberdade. Foi o triunfo da esperança sobre o medo. Foi a palavra livre sobre o silêncio imposto. Foi o triunfo dos escravos, símbolo de uma democracia a florescer que hoje os democratas, os amantes da liberdade e do progresso social se orgulham de trazer na lapela. A história fará justiça aos protagonistas desta vitória do povo para o povo. Os militares de Abril que com coragem desafiaram o rumo de Portugal. E aqueles que abriram os caminhos lutando durante a ditadura, em prejuízo da sua própria liberdade individual. Os comunistas, os socialistas, os católicos progressistas. A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 76, deu corpo a este sonho coletivo. Nela estão consagrados os valores fundamentais que orientam a nossa sociedade. A liberdade, a justiça social, a solidariedade e o respeito pela dignidade humana. Estes valores continuam a inspirar-nos, à maioria dos portugueses, e constituem também os princípios fundadores do Partido Socialista. Um partido que desde a sua fundação esteve na linha da frente da luta pela democracia e pela justiça social. Um partido que acredita que a liberdade só é plena quando acompanhada pela igualdade de oportunidades, que entende que o desenvolvimento económico deve caminhar lado a lado com a coesão social e que defende um Estado forte, capaz de proteger os mais vulneráveis e de garantir serviços públicos de qualidade para todos, mesmo que isso implique impostos. Caros munícipes, celebrar Abril não é apenas recordar o passado, é assumir um compromisso com o presente e, sobretudo, com o futuro. Vivemos tempos exigentes, marcados por profundas transformações e por desafios complexos. Em várias partes do mundo assistimos ao crescimento dos populismos e da extrema-direita, à exploração da insegurança, do medo, do ódio e da guerra. A ameaça à democracia, meus senhores, não nos iludamos, é a ameaça à paz. O filósofo alemão Jürgen Habermas, falecido recentemente, alertou-nos constantemente para os perigos que ameaçam as democracias ocidentais. A ilusão da esfera pública, a desinformação, a manipulação, a polarização e a crise de legitimidade das instituições. Como afirmou, a democracia depende, antes de mais, de uma esfera política ativa, informada, racional. O diálogo e a negociação são os elementos éticos constitutivos da democracia. Quando a sociedade se polariza e se divide entre nós e eles, é a democracia que está em perigo. E, com ela, a sociedade baseada nos direitos humanos e no bem-estar. Os extremismos ideológicos, e hoje chamamos ideologia a opinião dos outros, atacam diretamente o núcleo da democracia e do equilíbrio social, que é o diálogo racional entre cidadãos livres e iguais. Os extremismos não são apenas opiniões fortes, não é apenas a coragem de desvendar verdades incómodas, nem é gritar um pouco mais que os outros. Os extremismos estão geneticamente ligados ao totalitarismo, o sistema que pretende controlar totalmente a sociedade, como descreveu Hannah Arendt, a filósofa judia que fugiu do Holocausto. Aconteceu aqui, em Portugal, durante o regime salazarista. Durante 48 anos, propaganda e controle ideológico, polícia política, vigilância constante, mesmo dos cidadãos comuns, censura rigorosa, prisões arbitrárias e tortura. E ainda mais, desinformação, isolamento, tacanhez e romantização da ignorância.
Não é aqui que queremos voltar. Estou certa que não é neste Portugal que os portugueses querem viver. Apesar de discursos irresponsáveis que hoje, muitas vezes, pintam em tons irrealistas e historicamente falsos o que foi os 48 anos da nossa história de ditadura. Ou apelam, de forma irracional, à promoção dos medos e das inseguranças dos nossos tempos. O populismo e o totalitarismo são duas faces da mesma moeda, porque se apoderam das instituições por dentro para destruí-las, porque desvalorizam o diálogo, substituindo-o por gritaria e por autoritarismo, manipulando a opinião pública para a aceitação da divisão social e desumanizando uma grande parte da humanidade, sejam imigrantes, sejam negros, asiáticos, ciganos, homossexuais, transexuais e mulheres. As mulheres às vezes esquecem-se disso. O estigma do ódio às minorias está no cerne do populismo. Por detrás do discurso do ódio está o apagamento da verdade e a sua substituição despoderada pela conveniência dos poderosos e por agendas corruptas pessoais. Sabemos que Portugal não está imune a estas tendências. Também entre nós, vozes procuram, de várias formas, descredibilizar a democracia. A Revolução de Abril, que aqui solenemente festejamos, e os valores políticos, sociais e humanistas estão ameaçados. E as ameaças à democracia devêm, muitas vezes, dos problemas com que nos defrontamos e que os governos não têm sabido controlar e resolver. Como a crescente desigualdade de rendimentos e o alargamento do fosso social que compromete, de facto, a liberdade individual. Passa a ser um direito abstrato e não um exercício concreto da cidadania. Como a especulação em torno do urbanismo e as indescritíveis dificuldades de acesso à habitação, um dos direitos consagrados da nossa Constituição. Como o subfinanciamento público e a degradação dos serviços, como a escola pública e, sobretudo, o desinvestimento no SNS. Como a precariedade laboral, sobretudo entre os jovens, e que o nosso Governo da República pretende aprofundar com o novo pacote laboral. Como os sucessivos ataques ao Estado de Direito e à independência da Justiça. Como as crises económicas globais que servem agendas de enfraquecimento do Estado Social. Como os conflitos geopolíticos e como, infelizmente, a guerra. A melhor resposta a estas ameaças não é o silêncio, nem é a desvalorização. É a afirmação clara dos nossos valores democráticos. É o reforço da transparência, da proximidade e da participação cívica. É a capacidade de ouvir os cidadãos, de responder às suas preocupações e de construir soluções justas e equilibradas. Minhas senhoras e meus senhores, também as autarquias locais, fundamentos do regime democrático consignados pela nossa Constituição, não ficam imunes a este tipo de ameaças. O que é muito grave, pois é no poder local que as decisões têm um impacto mais direto na vida das pessoas. É aí que se constrói todos os dias a confiança entre os cidadãos e os eleitos. No município do Montijo, como em tantos outros, é essencial garantir uma governação transparente, responsável e orientada para o bem comum. É fundamental que os projetos de desenvolvimento sejam pensados com humanismo e com sentido de futuro, respeitando o território, respeitando o ambiente e a qualidade de vida das populações. Devemos estar atentos a todas as decisões que possam comprometer este equilíbrio. Devemos exigir rigor, planeamento e participação. E devemos rejeitar qualquer tentativa de instrumentalização política que coloque interesses particulares acima do interesse coletivo. O Montijo tem um enorme potencial. É a sua localização estratégica, a sua identidade própria, a sua comunidade dinâmica. São ativos que devem ser valorizados. Mas esse desenvolvimento tem de ser sustentável, inclusivo e participado. Celebrar Abril é também isto. Participar, questionar, exigir, apoiar quando é para apoiar, criticar quando é para criticar. Há quem tenha dificuldades com a radicalidade política, mas trata-se tão somente do exercício da democracia participativa. Trata-se de não baixar os braços quando estão em causa os valores que conquistamos e a participação na comunidade. Caras e caros concidadãos, munícipes, hoje mais do que nunca é fundamental reafirmarmos os valores do 25 de Abril. Cabe-nos, enquanto cidadãos, jovens e menos jovens,
Garantir que esses valores não são apenas palavras, não são apenas uma data que festejamos em cada ano. Cabe-nos defender a democracia de todas as ameaças, venham elas de onde vierem. E cabe-nos também honrar o legado de todos aqueles que lutaram para que hoje pudéssemos estar aqui, viver a liberdade e usar a palavra com plena liberdade, seja ela qual for. Como Mário Soares afirmou reiteradamente, a democracia nunca está garantida. Constrói-se todos os dias. Que saibamos estar à altura deste desafio. Que saibamos honrar abril e que saibamos construir juntos um país mais justo, mais livre, mais solidário. Viva o 25 de Abril, viva o Montijo, viva Portugal!